A China está propondo uma resposta coordenada contra Trump. O governo chinês enviou uma carta ao primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba pedindo união em resposta às medidas tarifárias do presidente dos Estados Unidos. Essa carta, enviada através da embaixada chinesa no Japão, enfatizou a necessidade de combater o protecionismo juntos. Sobre isso e essa guerra tarifária, eu converso com o James Green, professor da Cátedra Carlos Manuel de Céspedes de História Moderna da América Latina e de História e Cultura do Brasil na Brown University. Bom dia, James. É um prazer sempre recebê-lo. Tudo bem com você? Tudo jóia, obrigado. James, eu queria que você nos ajudasse a entender essas possibilidades diante da guerra tarifária. A gente tem Donald Trump insistindo nessa guerra, nessa subida de tarifas, principalmente para enfrentar a China. E agora a gente vê a China respondendo a tudo isso, pedindo unidade, pedindo uma resposta conjunta, o que deixaria os Estados Unidos em maus lençóis, porque seria abalado ainda mais diante do que está propondo com essa resposta coordenada aí de países asiáticos. Como que você vê isso e a possibilidade dessa política de Trump dar certo de alguma forma? A política de Trump não vai dar certo, porque ele vai provocar uma inflação que vai enfraquecer muito o governo dele, porque ele tinha prometido a base principal da campanha eleitoral dele, que deu os resultados, foi uma promessa de responder à inflação na economia americana. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que ele está causando uma caos nas bolsas de valores porque ele não está dando respostas claras sobre as tarifas que ele vai implementar e quando vai implementar e quanto vai implementar. Então, é um problema de desestabilidade na bolsa de valores americanos e uma crise. Abril vai ser o mês mais negativo na bolsa de valores desde 1932, ou seja, durante a Grande Depressão. E os mercados estão muito preocupados com isso. O terceiro elemento vai ser a possibilidade de uma unidade asiática contra os Estados Unidos, que eu acho que é muito mais difícil, no sentido que Japão, Coreia do Sul são aliados muito, muito importantes. Há uma preocupação sobre a possibilidade da China invadir a Taiwan, sendo incentivado pela falta de resposta e apoio de Trump à guerra de Rússia contra a Ucrânia. Então, eu acho que há uma situação ambígua nesses países, porque, de um lado, ele está em conflito com Trump, definitivamente, mas também tem preocupações sobre as políticas chinesas na área de Ásia, onde vários países pensam que os chineses estão ocupando territórios e invadindo espaços de outros países. Então, há uma tensão ali. Eu acho que de toda essa conjuntura, o Trump vai ter que recuar. E vai recuar, ele vai precisar porque ele vai ser bastante pressionado, mas ele tem apoio por parte de grande parte da sua base nos Estados Unidos, certo? Então, essa é a questão. Por que ele foi eleito? A questão de inflação, a questão de deportação de imigrantes, mas no imaginário criado na campanha eleitoral era imigrantes, violadores, assassinos, e a resposta, a reação à deportação ilegal do salvadorenho a Salvador, onde ele tinha pedido asilo político, porque ele se sentia ameaçado pelos gangues em El Salvador, o fato que ele está de volta em El Salvador está criando uma crise muito profunda entre o Trump e a STF americano, uma possibilidade de um enfrentamento entre as duas entidades, e mesmo essa questão sobre deportação não está incentivando muito apoio. Trump tem uma base de 30% a 40% que é consolidada com ele. Tem outras 5 a 10% que votaram por ele, que ele ganhou com 49% das pessoas que votaram, é, são pessoas que foram influenciadas pela questão da economia. E na medida que a economia está cada vez pior, inclusive o FMI acabou de anunciar que o crescimento no ano que vem vai ser muito reduzido por causa das tarifas e a política econômica americana, essas pessoas
vão abandonar o Trump, eu acho, e é difícil, porque não falta ainda um ano e meio, mas as eleições de 26 podem virar a Câmara e criar uma nova situação política dentro dos Estados Unidos. Professor, tudo isso, em alguns termos, tem relação com a guerra cultural travada por Donald Trump nos Estados Unidos. Ele tenta construir uma narrativa aí de vamos sofrer num primeiro momento para ter uma América melhor num segundo momento, no médio e longo prazo. E essa América melhor é a América do passado, né? É aquela América em que tinha trabalho ali manual, que você vendia a sua força de trabalho e era isso que gerava emprego. Ele busca construir essa narrativa. E eu queria colocar como complemento nesse contexto a guerra que ele trava contra as universidades também no país, numa tentativa de envolver a elite pensante do país nessa narrativa que ele busca construir. A Brown, que é a universidade em que você faz parte, ela sofre também com a possibilidade de corte de subsídios do montante de 510 milhões. Então, como que você vê mais esse capítulo dessas várias guerras travadas por Trump dentro do seu próprio país? Então, o que é significativo, que eu acho que a partir do mês passado, quando ele implementou essa nova política de tarifas e outros fatores, começou realmente a surgir uma resistência nos Estados Unidos. E contra ofensivas de vários lugares que Trump estava implementando. E o mais significativo foi a semana passada, quando Harvard, ameaçada de ser sobre intervenção, que basicamente era uma intervenção do governo federal sobre a universidade, uma coisa inédita nos Estados Unidos, reagiu, e isso cria uma mudança radical entre o ânimo dos professores, dos alunos, dos funcionários das universidades, que se sentiram muito vulneráveis. Então, nesse Pode falar, pode e falar. nesse sentido, existe uma situação onde eu acho que o Trump vai recuar de novo. Ele está, quer dizer, ele começou dizendo que nós vamos passar fundos comprometidos para as investigações científicas que vocês estão fazendo, que são fundamentais para a saúde pública, para avanços nas ciências. Vamos suspendê-los porque supostamente a Harvard não está enfrentando antissemitismo, que existia de fato expressões de antissemitismo depois de 7 de outubro e a guerra de Israel contra Gaza. Porém, é muito mais complicado. Primeiro, porque o presidente da Harvard é judeu, ele fala que está enfrentando antissemitismo, sente isso na pele, mas isso não é justificativa nenhuma para a intervenção na universidade. Então, essa reação, essa resistência, inclusive, eles vão processar o governo federal, eu acho que vai frear a possibilidade de Trump avançar nessa área. O Trump está querendo expandir o máximo o poder executivo possível, além dos limites, para testar quais são os limites, e eu acho nessas questões ele vai perder. Se ele está ameaçando tirar uma, uma medida dos impostos de renda, onde pessoas podem doar dinheiro para a universidade e desconto no imposto de renda, que é fundamental para as universidades americanas. Não tem nenhuma universidade americana que não vive em parte, o seu orçamento em parte, mesmo as universidades estaduais, públicas, depende de doações. E se eles suspendem isso, literalmente ia fechar a metade das universidades americanas, que não vai acontecer. Então ele vai ter que recuar com essas medidas, e isso faz parte dessa. O Trump está fora de controle nesse momento. Ele vai além das possibilidades, e acho que vai ser sua grande erro político que vai criar problemas para seu mandato. Professor James Green, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade com a gente. Um abraço, até uma próxima. Obrigado a vocês. Até. Professor James Green, da Brown University.